Olá, queridos irmãos, nós queremos aqui então entrar nessa última parte então, né, dos conselhos, das cautelas que São João da Cruz nos ensina para vencermos os três inimigos da alma. E estamos aqui falando então da carne, o nosso próprio eu, né, vencer a nós mesmos, que é tão difícil. Falamos então, né, no vídeo anterior sobre a primeira cautela, onde o outro, o próximo, é aquele que me instrui, é aquele que me ensina. Então nós entramos agora na segunda e terceira cautela. Vou já falar delas juntas, porque são muito próximas e estão muito ligadas uma à outra, né, para vencer a carne. São João da Cruz vai nos dizer então, né, que jamais deixe de fazer obras por não encontrares nela gosto ou prazer. Para Deus não fazemos porque gostamos. Sem isso é impossível adquirir constância e vencer a fraqueza da carne. Ou seja, o que São João da Cruz quer nos dizer nesse segundo conselho, nessa segunda cautela? Que eu não posso, né, para vencer a carne, fazer apenas aquilo que eu gosto, apenas aquilo que me dá prazer, apenas aquilo que me satisfaz. Não. Principalmente se tratando das coisas de Deus, eu não faço porque eu gosto. Nós voltamos a dizer que nós fazemos por amor. Então, no início, né, quando nós estamos caminhando, Deus até nos trata como crianças, põe no colo e mima, né, nos dá a graça de sentir muitas e muitas sensações, sentimentos, coisas gostosas para a caminhada. Mas, assim como uma criança, quando vamos crescendo, nós vamos sendo desmamados, né? Vamos saindo do colo e vamos aprendendo a andar, né, com as nossas próprias pernas, a dar os nossos próprios passos. E com Deus não é diferente, né? Ele nos permite andar com as nossas próprias pernas, principalmente nos tirando o sentimentalismo. Então, nós deixamos de ser crianças mimadas e passamos a enxergar, então, o outro lado, né? Ou seja, o lado que me custa, o lado que eu preciso sair de mim para então crescer espiritualmente. Então, para crescer espiritualmente, para crescer na graça e vencer a carne, eu não posso viver de sentimentos. Eu não posso viver de sentimentalismo ou sensações. É a hora então que eu adentro na fé, que eu adentro na decisão. E aí sim eu cresço espiritualmente. Então, é a hora que Deus quer provar em cada um de nós. Por que eu estou caminhando, né? Eu caminho porque eu estou sentindo as coisas, ou eu caminho por Deus, porque eu amo a Deus, porque independente do que Ele me dá, independente do que eu sinto, eu quero estar com Ele. Então, nós crescemos na espiritualidade, nós vencemos a carne, por exemplo, quando nós deixamos então de viver de sentimentalismo e de sensações. Não faço aquilo porque eu gosto, ou eu faço tal coisa porque me dá prazer. Não, eu passo a fazer as coisas porque é para Deus, é para o Senhor e é para o próximo. Então, quem quer crescer na santidade não é aquele que se pendura nos sentimentos, mas é aquele que caminha pela decisão. Então, eu me decido fazer, eu me decido estar na missa, eu me decido pela oração, eu me decido pelo jejum, pela oração, pelos gestos concretos, e isso me faz então encontrar o Senhor. Meus irmãos, precisamos ter muito cuidado porque o sentimentalismo é o contrário da fé. Enquanto a fé é eu me apoiar em algo que eu não vejo, mas que eu acredito que está ali, que eu acredito que é Deus, o sentimento, muito pelo contrário, ele é algo palpável, né? Nós vemos isso muito claro em Tomé. Tomé tinha que tocar, Tomé tinha que estar ali, e o Senhor diz para ele que feliz é quem crê sem ter visto. E no nosso caso também, aquele que crê sem ter visto e sem estar pautado nas sensações, né? Naquilo que é carnal. Então nós precisamos trazer isso para cada um de nós, né? Que é impossível eu adquirir constância na caminhada, é impossível eu ser fiel na caminhada se eu me baseio pelos sentimentos. Por quê, meus irmãos? O próprio Deus vai nos permitir viver momentos em que não vamos sentir, em que não teremos sensações, e aí somente a fé, somente o amor que vai nos sustentar. E aí, na terceira cautela contra a carne, esse inimigo da alma, o próprio São João da Cruz vai nos dizer que nós não devemos fugir daquilo que é amargo, mas darmos preferência àquilo que é trabalhoso e desagradável. Assim nós venceremos a sensualidade, pois não há outra forma de vencermos
o amor próprio se não for saindo de nós mesmos. Então, ou seja, a carne ela costuma nos viciar naquilo que é prazeroso e acaba ocultando de nós aquilo que é divino. Ou seja, se eu busco apenas aquilo que me dá prazer, se eu busco apenas aquilo que me satisfaz, eu não estou entendendo as coisas do alto, as coisas celestes. Nós olhamos muito bem então lá para a passagem do bom samaritano, que ninguém, passava o sacerdote, passava diversas pessoas sobre ele e ninguém parava para ajudar. Por quê? Porque dá trabalho, porque eu tenho que parar o meu tempo, sair da minha rotina, preciso ouvir o outro, preciso ver qual é a necessidade dele, e é isso que faz o bom samaritano. O bom samaritano também tinha a rotina dele, também tinha talvez outras coisas para fazer, mas para ele o mais importante era cuidar do próximo, cuidar do outro. Ou seja, o samaritano saiu de si, ninguém parava para ajudar, mas o samaritano deu o seu tempo, deu do seu trabalho, colocou o homem machucado na sua montaria, levou até uma hospedaria, cuidou dele, viu qual era a necessidade dele. Então, ou seja, ele saiu de si e nisso ele foi o próprio Cristo para aquele homem que estava machucado, que estava caído, e a palavra diz que estava até meio morto. Então, a segunda e a terceira cautela que São João da Cruz nos diz está muito voltada, então, ao deixar de fazer as coisas por sentimento, mas fazer por atitude, por decisão, por aquilo que é concreto, por aquilo que, não pelo retorno que eu terei, mas pela certeza de que Cristo passa por mim e alcança o outro. Então o bom samaritano, ele dispõe-se de si, ele sai de si e assume o outro como o trabalho dele, assume o outro como uma forma de ser o Cristo para ele, e nisso ele vai vencendo a carne, Nos ensina que é assim que nós vencemos a carne. Eu não estou sentindo de ajudar aquele próximo não vai me trazer prazer nenhum, porque é trabalho, é custoso, é sair de mim, eu estou, entre aspas, perdendo tempo, eu estou, entre aspas, deixando de fazer aquilo que eu gosto, saindo da minha rotina, daquilo que é prazeroso para cuidar do outro. Mas nisso está a santidade e vencer a carne. Jamais venceremos a nossa carne, venceremos o prazer se fazemos aquilo que gostamos apenas. E é isso que São João então nos ensina na segunda e terceira cautela. Não fazer as coisas apenas porque eu sinto, e também não fugir das coisas trabalhosas, porque essas coisas mortificam a nossa carne, mortificam o nosso eu, mortificam o prazer que a nossa carne está acostumada e viciada a fazer, e nos leva então de fato a fazer as coisas do alto. É aí então que nós nos santificamos, porque deixamos de viver de sentimentos e passamos a viver da fé e da decisão. Ninguém será salvo ou será santo vivendo apenas de sentimentos, mas é a decisão por Deus, de amar a Deus, de amar o próximo, de fazer as coisas para Deus e fazer as coisas para o próximo, que nos santifica, e é isso que nos ensina São João, então, na sua segunda e terceira cautela contra a carne. E assim, então, nós passamos a vencer os inimigos da alma. Convido você que está vendo esse vídeo, não viu os outros, a ver as primeiras partilhas, onde meditamos sobre as cautelas contra o demônio e a cautela contra o mundo, que são os outros dois inimigos da alma, e aqui finalizamos com as cautelas contra a carne, contra nós mesmos. Como é difícil vencer os inimigos da alma, mas é a graça de Deus que nos ajuda, e a graça de Deus nos leva a vencer, nos dá os caminhos, e São João nos ilumina nessa busca, nos ilumina nessa luta. Então, convido você a se inscrever no canal, a buscar essas informações, a se aprofundar também, a fazer essa reflexão de vida e buscar, na graça de Deus, como vencer o inimigo, principalmente pela presença de Deus, pela Eucaristia, pela oração, por vencer o nosso ego, o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa vaidade, ficar muito atento a todos os sinais à nossa volta, ficar muito atento à voz de Deus, à palavra de Deus, que com certeza é nisso que nós encontramos a salvação e encontramos a santificação. Que o próprio Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos encaminhe a fazer a vontade dele hoje e sempre, Então que a graça de Deus seja o nosso sustento. Fique com Deus, um forte abraço.